Olá, o meu nome é Sheila Vieira, tenho 25 anos, sou portuguesa e sou atleta de alto rendimento de natação artística. Eu comecei na natação porque os meus pais puseram-me a mim e às minhas duas irmãs na natação porque é importante aprender a nadar. Entretanto, a minha irmã mais velha tornou-se atleta também de alto rendimento de natação e eu meio que estava a seguir os passos dela. Mas por volta dos meus 11 anos, via as atletas de natação artística a treinar na pista ao lado e aquilo chamava-me muito a atenção. Então um dia eu decidi experimentar e pronto, correu bem e lá fiquei. Tornei-me atleta de natação artística. É assim, normalmente dizem que o melhor é começar o mais cedo possível para conseguir trabalhar a vertente de força, de flexibilidade, sensação na água, mas nada é impossível, com o trabalho chegamos lá, seja que idade for. Tinha em minha cabeça de ser nadadora, conseguir ir, por exemplo, aos Jogos Olímpicos, não fazer disso a minha carreira para o resto da vida, mas atingir esse patamar. A minha vida sempre foi muito a natação, porque desde os meus 6 anos até agora, que tenho 25, a minha rotina sempre foi escola, treino, treino, escola. Saía pouco com os amigos, algo que também não me importava, porque era aquilo que eu queria, eu vivia para a natação. Dedicava-me também à escola e à natação, aos dois, portanto não haveria assim espaço para mais nada. E depois de me tornar atleta de alto rendimento, foi mesmo 100% só a natação a minha vida. Portanto, até agora eu não conheço muito mais para além disto. Agora, mais recentemente, começo a pensar do género, quero aproveitar mais, mas não me arrependo nada do que fiz ou não fiz antes para trás, não me arrependo. Tenho duas irmãs mais velhas, sempre fomos ligadas ao desporto, até porque os meus pais nos incutiam isso, porque é saudável e mantém-nos ocupadas e dá-nos características como organização, responsabilidade, trabalho em equipa. Eu e a minha irmã mais velha ligadas ao ramo da natação e a minha irmã do meio era mais para o vôlei. É assim, eu acho que é muito, primeiro, força de vontade. Parece assim um bocado clichê, mas acho que é mesmo super importante. Não só gostar do que fazemos, porque eu gosto imenso do que faço na natação artística, e o facto de ter a minha colega Beatriz, que nós as duas formamos o dueto nacional de natação artística, que representa Portugal em competições internacionais, acho que ajudou muito também ela a ter a mesma vontade e os mesmos objetivos que eu, ou seja, nós empurrávamos, por assim dizer, uma à outra para avançar, para sermos melhores. Tínhamos muito aquela vontade de mostrar que nós é que merecíamos este lugar que temos agora. Ou seja, isso fez-nos avançar muito na nossa carreira, fez-nos conseguir resultados ótimos e provar que realmente temos aquilo que é preciso. E isso fazia-nos motivar ainda mais para provar ainda mais o que nós conseguíamos fazer. E lá está, nós tínhamos mesmo bastante força de vontade, porque em 2015, por exemplo, abriram o primeiro projeto olímpico para Portugal e nós não fomos selecionadas. E isso para nós foi um momento muito importante, porque pensámos, ok, não fomos selecionadas, mas vamos provar que somos nós que devíamos estar ali. Ou seja, isso aumentou-nos a vontade de vencer, digamos assim, e conseguimos tornar-nos depois, em 2017, o dueto de Portugal. Na verdade, não fomos nós que nos escolhemos uma à outra, isso é mais o trabalho da treinadora. Normalmente, para duetos, escolhe-se as duas melhores atletas ou as duas atletas mais parecidas, porque convém esteticamente serem parecidas, para não haver muita diferença em termos de sincronia. E na verdade nós começámos juntas, mas como suplentes, ou seja, nós ainda éramos novinhas e nós simplesmente escolhemos ser suplentes do dueto que realmente fazia em competições. E sozinhas aprendíamos a coreografia e fazíamos ao lado delas. Ou seja, acho que a partir daí começámos a mostrar que éramos muito parecidas, que ambas simplesmente decidimos começar a fazer isso. E quando esse dueto saiu, a nossa treinadora pôs-nos a nós como dueto e logo desde o início conseguimos ficar em primeiro lugar e tínhamos muitos elogios do género, uau, elas funcionam mesmo muito bem, adoramos vê-se química entre elas na água e acho que a partir daí, já que recebíamos tantos elogios e conseguíamos sempre um primeiro lugar, pronto, acho que era óbvio que nós funcionávamos bem e éramos um bom dueto.
Fisicamente é preferível que sejamos o mais semelhantes possível. Nós, por acaso, somos bastante parecidas, temos a mesma altura, o mesmo tipo de corpo, simplesmente diferíamos na cor, porque ela é branquinha e eu sou mais morena. E então dizíamos que éramos o dueto Kinder Bueno, porque um é chocolate e outro é leite. Ambas tínhamos o mesmo objetivo, ambas tínhamos a mesma vontade de melhorar, mas claro que nem todos os dias são perfeitos e há dias que uma está mais em baixo que a outra. Às vezes uma consegue levantar a outra, às vezes estamos as duas em baixo e pronto, é o normal, não podemos estar sempre em cima, mas o importante é que nos apoiemos uma à outra. Quando nós tínhamos que conjugar com os estudos, era acordar de manhãzinha, 6 da manhã, para ir treinar, para depois ir logo para a faculdade, para depois voltar para o treino e sair lá às 10 da noite. Ou seja, e depois de sair lá às 10 da noite ainda ter força para fazer trabalhos da faculdade, por exemplo. Ou seja, é estressante, é preciso uma grande capacidade de organização e lá está, a vontade. Porque sem vontade, ou nos desleixávamos para o treino ou nos desleixávamos para a faculdade. Ou seja, é preciso mesmo bastante força. Nós agora, como atletas de alto rendimento mesmo, como dueto nacional, simplesmente vivíamos para o desporto. Nós mudámos-nos para o Algarve para treinar a 100%, 24/7, e era treinar como se fosse um trabalho, das 8 da manhã às 5 da tarde, tanto na água, como ginásio, como balé, yoga. Fazíamos imensas coisas. Fazíamos tudo, fazíamos sessões de ginásio para ganhar força, sessões de flexibilidade, porque precisamos bastante de flexibilidade dentro da água, sessões de natação para ganhar resistência, mesmo a parte específica da sincronizada, da artística, coreografia, técnica, pormenores, detalhes, yoga, também um bocado para o psicológico e para a mobilidade do corpo, e balé para postura e imagem. A nossa federação conseguiu arranjar-nos um professor especializado em cada coisa, então éramos sempre bem acompanhadas pelos técnicos escolhidos. Também temos uma nutricionista que nos patrocinou, não nos cobrava nada, a Marcela, e ela patrocina-nos bastante, sempre muito preocupada em dar-nos uma dieta para o que cada uma precisava, porque eu e a Bia, apesar de sermos bastante semelhantes, temos fisionomias um pouco diferentes, do género, eu tenho tendência a ser mais musculada e ela menos, então para tentarmos equilibrar isso, cada uma tinha o seu tipo de dieta, ou seja, a dieta também era bastante controlada e tínhamos psicóloga. É muito importante ter a psicóloga porque, lá está, nem todos os dias são bons, às vezes vêm pensamentos do género, quero desistir, já não aguento mais, ou, por exemplo, competições que correm menos bem e são anos a trabalhar para uma coisa para depois chegar àquele momento e não correr bem, ou seja, cai muito em cima de nós e é desgastante em termos psicológicos. Portanto, é bastante importante ter esse acompanhamento, ou seja, podemos estar bem fisicamente, mas a cabeça, a mente também tem que estar. É muito desgastante, nós precisamos mesmo estar a 100% para valer a pena. E quando já não sentimos que estamos a 100%, começa assim uma bola de neve, pronto. E recentemente nós estávamos a tentar a primeira qualificação olímpica para Portugal e tínhamos 2 etapas. A primeira etapa correu tudo super bem e estávamos no caminho da qualificação e logo na segunda etapa eu cometo um erro no meio da coreografia e esse pequeno erro, pronto, estragou tudo e não conseguimos qualificar. Ou seja, esse foi mais um momento em que, ok, foram 7 anos da nossa vida a viver só para isto, para chegar a este único momento, por causa daquele errinho, já foi tudo por água abaixo. Ou seja, foi um momento bastante também mau, que só dava vontade de desaparecer e não quero mais isto, não quero entrar mais numa piscina e pronto. Na verdade, nós conseguimos lidar muito bem com a situação, ou seja, foi um momento tenso, digamos assim, porque eu queria afastar-me porque lá está, sentia a culpa. Por causa de mim, ela não vai aos Jogos Olímpicos, por causa de mim, a nossa treinadora não vai aos Jogos Olímpicos. Porque lá está, fui eu que errei, não foi ela fez tudo bem. E ela tinha aquela coisa de eu não fiz nada e não vou. Ou seja, para ela era mais difícil perceber por causa disso, porque ela não fez nada. Mas na verdade ela nunca me culpou por isso e ela até dizia, são coisas que acontecem. Ou seja, conseguimos resolver bastante isso e mesmo com a ajuda da nossa psicóloga, ela dizia-nos se quando correu bem, quando a primeira parte correu bem, o dueto fez bem. E agora, só porque esta parte correu mal, vamos pôr a culpa em alguém? Não, o dueto fez mal. Ou seja, as duas erramos.
Mas não, nunca ninguém me culpou. Eu culpo-me, porque sei que fui eu que ali errei, mas nunca ninguém me apontou o dedo. Ou seja, acho que nisso temos uma equipa bastante forte. Como estávamos lá no Algarve, era muito à base de videochamadas só, para falar com a família. Um momento, por exemplo, que me deixa mais triste foi não ter conseguido ir ao chá de revelação da primeira filha da minha irmã, por exemplo. Não pude ir, porque estava a treinar no Algarve. Ou seja, há momentos que nos escapam por causa da natação. E isto é mais uma das razões pelas quais já começava a sentir mais cansada psicologicamente e a ter aqueles pensamentos de desistir, porque são momentos da família, com os amigos, que já não queremos perder e infelizmente temos que o fazer. Mas nós, ou seja, pelo menos uma vez por mês, procurávamos vir a Lisboa para estarmos com os nossos amigos, para estarmos com a família, porque lá no Algarve éramos mesmo só nós as duas. Ou seja, era mesmo convivência 24/7, sempre com a mesma pessoa. A minha vida sempre foi muito só o desporto e nunca houve assim... Houve uma altura, quando tentámos em 2021 a primeira qualificação, ia começar um novo ciclo e deram-nos a escolher se queríamos continuar ou não. E nessa altura eu pensei em sair logo. Só que eu ia sair, mas não ia sair, ou seja, contente, não ia sair satisfeita. Então decidi dar mais uma oportunidade, mais 4 anos, infelizmente acabou como acabou. Mas não me arrependo, porque agora também tivemos uma última competição depois dessa em que ficámos no 4º lugar europeu, quase uma medalha. Foi a melhor classificação de sempre, ou seja, foi também um bocado dar a volta por cima. Ok, nós acabámos mal aquela competição, mas agora aqui mostramos que realmente nós poderíamos estar nos Jogos. Nós estamos a melhorar, estamos a tornar-nos na elite da natação artística. Há imensas atletas, noutros países, mas aqui em Portugal acho que nunca aconteceu assim em termos de competição de elite, mas muitas atletas já saíram, foram mães e voltaram. E continuam a treinar bastante e a ganhar bons resultados. E mesmo depois de sair da competição de elite, ainda há o escalão master, onde temos atletas com 80 anos. Ou seja, acho que até onde o corpo deixa e queremos é possível. A minha colega, por exemplo, a Beatriz, ela realmente tirou o curso e depois de deixar de ser atleta, ela tenciona ser treinadora. E está agora também num estágio com a seleção júnior, também a ajudar em termos de treino. Eu não. Eu acho que para mim é mesmo, quando acabar a carreira como atleta, é mesmo para pôr um ponto final neste capítulo e começar uma coisa completamente nova. Eu tirei o mestrado em Novos Mídia e Práticas Web, ou seja, no mundo do marketing digital, publicidade, redes sociais, por aí. As minhas escolhas sempre foram assim um bocado na hora. Ou seja, perguntavam o que é que tu queres ser e eu não sabia. Eu acho que isto é muito geral. Eu acho que pouca gente sabe ao certo o que quer fazer, mas quando, por exemplo, quando foi para a licenciatura, quando tive que me inscrever, aí é que ok, tenho que decidir. Inscrevi-me, infelizmente não consegui entrar na primeira opção, porque eu sempre gostei muito de publicidade, da parte criativa. Lá está, acho que também vem muito do desporto, que também é criativo. Mas não consegui e entretanto, para escolher o mestrado foi a mesma coisa. Eu não sabia para que mestrado queria ir, mas pronto, a fazer alguma pesquisa, na altura mesmo ter que me inscrever, encontrei este, parecia-me bastante interessante e é uma área que hoje em dia se fala muito e se precisa muito, também ligada um pouco à publicidade e marketing. E pronto, foi um bocado assim, ir fazendo as escolhas. Dentro do que eu gosto, ir fazendo as escolhas quando elas aparecem. Por acaso, sempre fomos bastante apoiadas pela nossa federação nesse sentido, para ir às competições, uniformes, tudo. Nós nunca pagámos nada, eles tratavam de tudo. No início ainda pagávamos os materiais de treino e tudo mais, mas acho que isso é um pouco geral em todos os atletas, compram os seus materiais para treinar. Mas mesmo agora, mais recentemente, quando começámos a ser mesmo atletas de alto rendimento, já pedíamos os materiais e eles davam-nos. Entretanto, quando começámos a ter bons resultados, entramos para o Comitê Olímpico de Portugal e passámos a receber bolsas do Comitê Olímpico e mais ajudas do Comitê Olímpico. Portanto, acho que nesse sentido éramos bastante apoiadas e mesmo estas aulas todas que tínhamos, balé, ginásio, não sei o quê, nós não pagávamos nada. Eu não sei dizer se é mais difícil, porque lá está, eu nunca experimentei do ponto de vista do homem.
Mas, por exemplo, uma coisa engraçada em relação a isso, ao período de menstruação, por exemplo, nós ficámos 7 anos com a nossa treinadora Sílvia, ou seja, criámos ali um elo entre nós, ou seja, ela passou a conhecer-nos bastante e nós a ela. E nós, desde o início, ela sempre nos pedia que avisássemos quando começasse a nossa menstruação, para ela ter um pouco o seguimento de como nós estamos durante o mês. E ela meio que acertava quando é que nós íamos ter, de acordo com a nossa prestação no treino. Ou seja, ela, recentemente mesmo, ela virou-se para mim e disse: Sheila, quando é que vai aparecer o teu período? E eu disse: eu não faço ideia. Porque ele estava assim um bocado desregulado na altura, eu disse: eu não faço ideia. E ela: vai aparecer para a semana. Isto pela maneira como eu estava a treinar naquele dia, ela disse-me isto. E de facto apareceu para a semana, portanto, apareceu na semana seguinte. E eu fiquei: uau, ela realmente já consegue perceber, porque há ali realmente qualquer coisa que muda, talvez, diria, pelo menos para nós mudava. Na semana anterior era sempre um bocado mais cansativo, sentia-me mais cansada, mais mole, mas no geral acho que também não era assim um impedimento. Sempre treinámos, com dores, sem dores. Desde que iniciamos a natação artística, que fazemos muito trabalho de apneias, que é aguentar o máximo tempo ou o maior número de metros sem respirar. É um trabalho que tem que ser bastante controlado, não é? Porque é perigoso. Tem que ser bastante vigiado, principalmente. Mas sim, era algo que tínhamos que treinar porque nós durante uma coreografia ficámos muito tempo sem respirar e em bastante esforço. Portanto, é algo que realmente tem que ser treinado. Pomos a mola no nariz para impedir que a água entre e durante vários dias, durante a semana, fazemos séries específicas para treinar A respiração? A respiração, exato. Muita gente nos pergunta quanto tempo é que aguentamos debaixo d'água. Nós não sabemos dizer ao certo, nós nunca medimos, nunca cronometramos quanto tempo aguentávamos, mas fazíamos séries de 50 metros sem respirar, ou então o máximo fazíamos 50 metros mais um bocadinho. Já fazíamos jogos de ver quem que aguentava mais tempo sem respirar. Chegava se calhar a 2 minutos, acho que uma colega já chegou a 3, mas isto sem respirar parava. É mais fácil do que estar sempre a mexer, que é o que nós fazemos realmente no esquema. Nós o que dizíamos muito, e é também graças à nossa psicóloga Milena, que ela nos dizia também, que é ir com leveza. Ou seja, nós vamos para a competição e vamos com leveza. Vamos só lá tentar dar o nosso melhor, que o importante é sairmos contentes com o que fizemos e não com o resultado final, porque isso depois depende de mil e uma coisas, mesmo no nosso desporto. Ou seja, se ficarmos contentes com o que fizemos, não interessa quem ganhou, quem perdeu. Nós, por exemplo, agora para esta última competição, tínhamos o objetivo de medalha. Queríamos sair de lá com uma medalha. E depois da última competição internacional ter sido aquele impacto de não conseguir qualificar e não ter corrido tão bem aquela última parte, íamos assim com um bocado mais de medo que acontecesse algo de mal outra vez. Portanto, o facto de ficar em quarto lugar e não conseguir o objetivo de medalha, mas saber que fizemos super bem a nossa coreografia, sem qualquer penalização, as pessoas gostaram de nos ver, então para nós não nos interessa quem ficou com as medalhas e quem não ficou. Ou seja, saímos lá com quarto lugar, mas como se fosse primeiro para nós. Portanto, é muito só pensar no que nós estamos a fazer e se estou orgulhosa com o que fiz, não me interessa se ganhei àquele ou ao outro. Somos uma comunidade muito amigável uns com os outros, ou seja, há imensa troca de amizades, de conhecimento entre todos os países. Não há mesmo aquela rivalidade do género eu não gosto daquele e aquele não gosta de mim e não há isso. Acho que é um ambiente bastante saudável. Mas sim, realmente todos fazemos isso, até porque no nosso desporto agora há uma coisa que é a dificuldade. Ou seja, nós já vamos competir com um ranking de dificuldade. Qual é o dueto que está mais difícil e que por isso vai ter logo, se não tiver nenhuma penalização, mais pontos. Ou seja, ou mesmo outras competições em que nós não participamos, nós estamos a ver para ver o que é que os outros fizeram e qual era o valor da dificuldade deles, para também, pronto, não interessa se ganho ou não, mas também quero saber como é que eu estou posicionada em relação aos outros. Portanto, sim, nós fazemos muito esse estudo. Fizemos amizade com as atletas do Liechtenstein, porque elas também vinham a Portugal fazer estágios connosco. Temos amizade com as atletas da Holanda, com as atletas da Ucrânia, que também vieram cá já trabalhar connosco. Na altura que iniciou a guerra,
Elas, por acaso, foram bastante ativas em promover a paz e promover a recolha de doações e tudo mais para ajudar. E elas vieram cá a Portugal fazer 2 campos, onde elas são atletas medalhadas olímpicas. Portanto, elas vinham cá a partilhar o seu conhecimento e nós, em troca, fazíamos doações. Portanto, foi um... E mesmo a nossa colega depois foi passear com elas, pronto, assim num ambiente mais calmo. Também nos damos com atletas, por exemplo, da Áustria, dos Estados Unidos, ou seja, é mesmo a África do Sul, Egito, ou seja, é mesmo assim uma comunidade muito, muito amigável uns e outros. É mais naquela de congratular, por exemplo, uau, gostei muito do teu esquema, foi incrível e tudo mais. Há muito isso, o que é ótimo. Ou seja, o facto de nós, por exemplo, não termos conseguido uma medalha, mas saber que vem aí uma atleta medalhada dizer que adorou ver-nos, sabe bem, do género, uau, ela vai ao pódio, ela é das melhores e está aqui a dizer que nos adorou ver. Ou seja, sabe bastante bem esta troca. Mas é também um bocado de esforço das duas partes, ou seja, o meu namorado percebia qual era o meu sonho, percebia o que é que eu tinha que fazer para tentar alcançar esse sonho, ou seja, tinha bastante apoio da parte dele. E ele, sempre que podia, ia ter comigo ao Algarve, para passar alguns dias comigo, ou eu, quando podia, conseguia vir a Lisboa. Ou seja, custava a distância, mas conseguimos aguentar esse período. Agora vou estar mais em Lisboa, porque como as competições internacionais já acabaram, não há necessidade de estar no Algarve. Portanto, já está assim um bocadinho mais fácil de passar tempo de qualidade. É importante saber onde começa a minha liberdade, onde acaba a minha liberdade, onde é que começa a do outro, ou seja, saber nos respeitar, em primeiro lugar. Ou seja, podemos ter a liberdade que temos agora, mas é importante sabermos nos respeitar. E é importante educar, ou seja, neste caso, cada um fazer o seu papel e educar os que lhe são próximos. Para lá está, haver este respeito e não estragarmos esta liberdade que conseguimos, digamos assim. Nunca pensei, até os meus pais, por exemplo, emigraram. Os meus pais estão no Reino Unido. Eu vivo aqui em Portugal com as minhas irmãs. E eles perguntaram-me se eu não queria ir para lá. Eles já estão lá há algum tempo, eu ainda estudava. E eles perguntavam se eu não queria estudar para lá e trabalhar para lá, porque é um pouco mais fácil conseguir boas oportunidades, digamos assim. Mas nunca foi algo que me interessasse muito, porque com os problemas que possa ter o país, eu gosto bastante de Portugal e não me vejo a sair daqui. Não tive esse medo, porque lá está, ia com o suporte dos meus pais, que já lá estavam, e mesmo que eles não lá estivessem e fosse ao mesmo tempo com eles, eu sabia que com eles havia aquela segurança de, ok, não estou a ir completamente sozinha. Aí se calhar teria mais medo. E pronto, a língua em inglês eu consigo me safar bem, portanto não sinto que isso seria um entrave para mim. É só mesmo, lá está, coisas pequenas como o clima, por exemplo, afeta muito. E é uma coisa que, por exemplo, os meus pais se queixam muito, que lá é sempre muito cinzento, e isso faz com que a pessoa se sinta sempre mais melancólica, um bocadinho mais triste. Portanto, eu gosto muito da vida, gosto muito do ambiente de Portugal, por isso é que não me vejo a sair. É claro que se no futuro vir que realmente não há outra opção, se é para melhorar a minha qualidade de vida, claro, não digo que não é essa possibilidade. Senti porque, principalmente quando o meu pai também foi primeiro, eu ficava muito com a minha mãe. E as minhas irmãs na altura tinham namorados e eu não tinha. Então ficava muito com a minha mãe, ao pé dela, mesmo com a natação também estava ocupada. Quando a minha mãe foi, fiquei um pouco mais sozinha, ou seja, tinha as minhas irmãs na mesma e elas não me abandonaram, mas era diferente, porque ou elas iam sair com os namorados ou ficavam com os namorados e eu estava sempre muito eu, só. Ou seja, aí foi um período assim um bocado complicado de adaptação. É assim, eu também percebi a situação, ou seja, eu também me ajudei muito. E o facto de também estar sempre bastante ocupada com a natação também me ajudou, porque se eu não tivesse a natação era muito pior. E mesmo as minhas irmãs, às vezes eu falava com elas e elas também faziam coisas comigo e tudo mais. Ou seja, foi um processo assim de várias soluções que fui encontrando. E depois também habituei-me à ideia e pronto. No mínimo 2 vezes por ano estamos juntos, no mínimo. Às vezes que pode ser mais.
lá está, é um esforço. Ou eles vêm cá ter connosco, que normalmente é o que fazem, porque há mais família aqui e é mais fácil e o tempo é melhor e tudo mais. Mas quando eles não podem, por exemplo, por causa do trabalho, vir cá, nós vamos ter com eles. Eu vejo os meus pais muito como guerreiros, porque eu também sei os problemas ou as dificuldades que nós tivemos no passado, o que os levou a emigrar. Principalmente quando o meu pai saiu, principalmente viu que a minha mãe conseguiu suportar sozinha, portanto eu vejo-a muito como, uau, um ídolo, ou seja, ela é mesmo guerreira, ela é mesmo incrível e ela conseguiu sobreviver a 1001 coisas, a 1001 problemas e continua ali forte, e ela faz isto tudo, eles fazem isto tudo, nem é para eles. Eles diziam sempre, eu estou a fazer isto para que vocês tenham uma vida melhor do que a que eu tive, e isso para mim é bastante impactante, é bastante forte. Esse é um assunto bastante presente, mesmo até aos dias de hoje, porque lá está, o meu pai sempre foi uma pessoa muito brincalhona, muito bem-humorada. Ele sempre escondeu muito, tipo, emoções negativas, pelo menos ele nunca mostrou muito. Era sempre aquele que fazia piadas, fazia gracinhas e tudo mais, e continua assim. A minha mãe, ela sente muito. Quando, por exemplo, acontece alguma coisa com uma das minhas irmãs ou comigo, ela sente-se mal por nós, por termos algum problema, mas sente-se mal também porque ela não está aqui e não nos consegue ajudar com esse problema. Ou seja, por exemplo, a minha irmã, infelizmente, divorciou-se e com uma filha, e a minha mãe sentia-se mal com ela mesma, do género, eu não estou lá para apoiar a minha filha neste momento. Ou seja, ela apoiava na mesma, porque fazíamos videochamadas, falávamos, ela apoiava com as suas palavras e tudo mais, mas ela sentia-se mal por não estar aqui ao lado, a ajudá-la, por exemplo, com a menina, com a casa, ou seja, ela batia-se muito por isso. Ou mesmo eu, por exemplo, um problema médico, que ela não poderia fazer muito estando aqui, mas ela sente-se mal por não estar aqui a apoiar diretamente. E nós, claro, nós dizemos, mãe, não tens que te sentir mal, porque nós percebemos perfeitamente a distância, percebemos o que é que tu estás a fazer, que na verdade é apoiar-nos na mesma. Mas ela não é castiga-se, mas sente muito por isso, não estar aqui fisicamente para nos apoiar tanto quanto ela gostaria. Depois de, por exemplo, acontecer isto no treino de qualificação, de eu errar, eu fiquei muito em baixo. E ela também ficou muito em baixo, lá está, por não estar ao pé de mim para me apoiar neste momento. Mas nessa altura o meu pai teve que vir aqui a Portugal tratar de umas coisas e ela veio falar comigo e disse, olha, não queres vir com o teu pai também, já que vais ter um período de férias? Porque assim eu conseguia dar-te um abracinho e tu também podias dar um. E pronto, eu peguei e fui com o meu pai para a Inglaterra e fiquei lá com eles um bocadinho. Ou seja, era porque eu precisava da minha mãe, mas também porque a minha mãe precisava de mim. Eu acho que é família, saúde e depois é que vem tudo o resto. Ou seja, se eu tivesse que largar o desporto por algum motivo de saúde, eu não pensava duas vezes. Porque se é importante para a minha saúde parar de fazer aquilo, então não me vou estar a prejudicar a minha saúde por causa do desporto. Se consigo ter uma melhor qualidade de vida se deixar aquilo, ou seja, é mesmo família, saúde e depois é que vem o resto. Normalmente as competições até ajudam porque é um momento assim de maior adrenalina e nós gostamos muito dessa adrenalina, apesar de nos deixar bastante nervosas. As competições até são momentos em que nos ajudam a continuar, a treinar e tudo mais. Mas sim, já houve momentos em que realmente a cabeça não estava nada para ali virada, mas aquilo era como se fosse um trabalho nosso, portanto eu tenho que ir e tenho que trabalhar. Temos muito conversas connosco do género, ok, se correr alguma coisa mal, é bola para a frente. Nós dizemos assim, se correr alguma coisa mal, é bola para a frente. Enganei-me ali, olha, continua. Assume e continua a sorrir. Temos muito isso. Apertamos a mão uma da outra só, porque nós tínhamos uma superstição que é, quando nós nos motivamos muito, corre sempre mal. Nós víamos isto dos treinos, quando começávamos, bora, nós conseguimos, não sei o quê. Nunca corria bem. E quando nós não dizíamos nada uma à outra e íamos só, era das melhores vezes. Portanto, nós tínhamos meio que essa superstição. Portanto, fazíamos só um passou bem. E cada uma benzia-se também. E íamos. Tanto na vida académica, na escola, como no desporto. Por exemplo, ok, tenho este trabalho para fazer e para entregar. Eu não sei se vou conseguir fazê-lo e duvidar bastante de mim. E acabei sempre por conseguir fazer tudo e até tinha boas notas. E mesmo no desporto, nós antes da qualificação,
para os Jogos Olímpicos, que foi em fevereiro, a competição, nós tínhamos a nossa coreografia onde estávamos a tentar pôr o máximo de dificuldade possível. E eu quase, parece que até ao dia da viagem, eu pensava, eu não consigo fazer isto, eu acho que isto está muito difícil para mim. Eu tinha mesmo este pensamento, eu acho que vou ter que dizer à minha treinadora, porque eu acho que isto está muito difícil, não estou a aguentar fazer isto bem. Ou seja, não é que parasse a meio da coreografia, mas olhava e pensava, está tudo mal feito. Mas depois, na verdade, cheguei à competição e fiz. E fiz, e mesmo lá na competição ainda pusemos, ainda mais difícil, e nós fizemos. Ou seja, também para mim foi um momento de grande superação, do género, uau, eu estava super a duvidar de mim, e cheguei lá e fiz. Acho que é muito isto de ter mais confiança nas minhas capacidades, e já começo a ter mais. Ou seja, não sei se começo a ter mais, mas já começo mais a pensar sobre isso, do género, sempre que começo a duvidar de alguma coisa, eu penso, não, tu já duvidaste tantas vezes de ti e sempre conseguiste, portanto, acredita nas tuas capacidades e vai. E também a minha psicóloga ajudou muito, porque eu já falei com ela sobre a minha possibilidade de parar agora a carreira e iniciar um novo capítulo. E ela disse-me uma coisa que me fez sentir super bem, que é, se tu agora no teu desporto sempre foste bastante dedicada e conseguias fazer tudo, digamos assim, conseguias ter bons resultados, acredita que para o resto da vida vais conseguir ser dedicada, vais conseguir ter bons resultados. Ou seja, alguém que consegue sempre dar o seu melhor e conseguir bons resultados a partir disso, é da pessoa. Portanto, tu vais conseguir enfrentar tudo, vais conseguir fazer tudo. E isso deu-me ali uma confiança extra e ficou muito na minha cabeça, do género, realmente eu sempre consegui ultrapassar as coisas que tinha medo, portanto, venha o que vier, acredito que será da mesma maneira. Acho que é o que se diz em todo o lado. Primeiro, disciplina, porque principalmente, por exemplo, no meu desporto, que não é um desporto individual, ou seja, que outras pessoas, outras colegas dependem de mim, ou seja, preciso ter disciplina, porque se num dia não me apetecer ir treinar, eu não estou só a prejudicar a mim mesma, estou a prejudicar uma equipa inteira. Disciplina, organização, lá está, para conseguir fazer tudo ao que temos que dar atenção, no caso, o treino e escola, por exemplo. Disciplina, organização, e acho que estas duas coisas já é meio caminho andado para ter sucesso, tanto de escola como de desporto. Eu nunca fui muito boa em apneia. Por exemplo, comparando-me a mim e à minha colega Beatriz, ela por acaso tem uma boa capacidade de aguentar o ar e de fazer longos períodos de apneia. Eu tenho menos e era uma coisa que realmente eu precisava melhorar. Só que lá está, depois é aquela coisa de aguentar a dor. Ela também tem mais essa capacidade de aguentar a dor do que eu, então é quando eu começo assim ok, eu preciso mesmo de respirar, eu tenho que vir respirar. No clube fazemos muito trabalho em equipa, tanto a treinadora como nós, vamos dando ideias, vamos mostrando músicas que ouvimos, que encontramos, vamos definindo temas, podemos fazer este tema, eu acho que podemos fazer este, para este temos estas músicas. Ou seja, no clube fazemos muito trabalho de equipa, tanto a escolher as músicas como a montar a coreografia. Internacionalmente, nós contratávamos uma coreógrafa, ou seja, como tem que ser mais bem pensado, contratávamos lá um profissional para nos ajudar. Mas mesmo quando é para fazer algumas alterações, ou para, mesmo com a coreógrafa dar ideias, ela dizia-nos, vocês é que estão na água, portanto, vocês é que sabem o que é mais confortável para vocês. Então nós também dávamos ideias e experimentávamos coisas. Às vezes davam ideias e nós pensávamos, ok, né, nessa altura da coreografia nós não vamos ter força para fazer isso. Experimentávamos na mesma, fazíamos a coreografia toda para ver como é que aquela parte corria, mas, ou seja, nós também já éramos profissionais o suficiente para saber isto não vai resultar. Portanto, é melhor pormos ou uma coisa mais fácil ou fazermos de outra maneira. Já tínhamos essa capacidade também. Eu acho que também foi muito o que me ajudou no início, assim que eu comecei a competição na natação artística, não internacional mesmo, a nível nacional, que é comparar, mas não era comparar no sentido negativo. Era comparar para tentar chegar àquele nível ou até melhor. Ou seja, e acho que foi muito isso, nós fazíamos muito isso uma com a outra e foi isso que nos levou a melhorar cada vez mais. Porque tínhamos aquela coisa, ok, ela faz assim, eu também quero fazer assim. E trabalhávamos para melhorar. E ela depois olhava e pensava, ok, ela faz daquela maneira, que é melhor, eu também quero fazer assim. E trabalhava para melhorar, ou seja, e isso ia-nos elevando as duas, ia elevando a nossa capacidade técnica, de resistência, aperfeiçoamento. Ou seja, foi isso muito que nos levou a chegar onde chegámos também. O nosso primeiro dueto foi em 2013. Ou seja, já há 11 anos que fazemos dueto juntas.
Então vocês partilharam muita coisa. Sim, É sim, mesmo sim, uma sim, vida. É, sim, sim. Podes dizer que é amiga, é irmã. Sim, é ela mais outras são as minhas melhores amigas, sim. Então tu tens outras amigas. Tens Só tempo que essa outra também é a melhor amiga dela, ou seja, nós somos três. É um triângulo de amizade. Não, porque com o tempo que tu tens, que sempre estás a treinar, tu não tens tempo nem para a Sim, família, sim, nem para sim. amigos. Por isso... Sim, esta nossa outra amiga também fazia natação artística connosco, daí é que a conhecemos e pronto, criámos ali um elas três, então somos as três melhores amigas. Que é tentar levar a vida, as coisas, o que acontece com calma. E é muito a palavra da nossa psicóloga, a Milena, que é a leveza. Eu acho que ela disse-nos esta palavra e realmente foi tipo um abre-olhos. Não só no desporto, ela dizia-nos isto na competição, para levar a competição com leveza, ir e fazer o que nós sabemos. E eu acho que estou a transportar isso muito para a minha vida, o que é ótimo, é tentar levar a vida com leveza. Se acontece alguma coisa de errado, ok, é tentar, porque vai sempre acontecer alguma coisa, é tentar respirar fundo, estressar o menos possível e tentar resolver da melhor forma as coisas. É mesmo levar com calma, com leveza as coisas.